Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos ler um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim todos que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Irmãos, se fôssemos meditar suficiente neste versículo, daria para observarmos que Jesus se preocupou demais conosco. O próprio Deus, desde a criação, ele se preocupou com o que ia fazer. Aleluia. O nosso Deus formou todas as coisas. Glória a Deus. Formou todas as coisas. Depois criou o homem, formou o homem com as suas próprias mãos. Aleluia. Porque ele queria que o homem fosse perfeito. No homem não houvesse erro. Aí formou com as próprias mãos. Disse ele: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém, irmãos? A preocupação de Deus em formar o homem. Aleluia. Depois, com muitos anos, o próprio filho lhe disse: vinde a mim todos os que estiverem cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero dar alívio. Eu quero que esse povo de meu Pai vivam bem. Eu quero a felicidade desse povo. Tão cansado, se acha oprimido, fracassado, derrotado. Aproxime de mim. Aproxime de mim, que eu tenho vida para te dar. Eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho descanso, eu tenho paz. Glória a Deus. Imagine, irmãos, o Pai para com o Filho, Deus para conosco, a preocupação em nos salvar. Veio lá de Noé, daí por diante, envia seu Filho, daí por diante, se preocupando conosco da maneira que nós se preocupamos com nossos filhos. Da maneira que eu me preocupo com meus filhos, da maneira que você se preocupa com os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver o bem-estar do meu filho. Eu quero ver o meu filho feliz, alegre. Eu quero ver ele se formar, ser um advogado, um juiz, um desembargador, um médico, uma coisa importante, que alguém possa dizer: este cidadão é filho do pastor Jessé, é um homem, foi bem ensinado, bem doutrinado. Você quer ver o mesmo do seu filho? Você, mesmo sendo um agricultor do interior, mas luta para formar o seu filho, para ele ser algo importante na vida. Glória a Deus. Para não sofrer como você sofreu lá no interior, como eu sofri lá no interior, dando duro. E você, como agricultor, quer ver o bem do seu filho, investe tudo numa formatura dele. Aleluia. Depois, com a nossa intenção de ver nossos filhos bem, eles vai desmantela assim, começa a fazer coisa errada. O seu filho se desmantela, começa a fazer coisa errada. O meu filho começa a dar desgosto, começa a dar tristeza, e eu começo a me arrepender até de aquele menino ter nascido, ter crescido. Você se arrepende. Está errado, irmão. A Bíblia diz que o Deus arrependeu-se de haver feito o homem, porque ele formou o homem para adorar com carinho, com amor. E o homem, na sequência, desobedeceu a ele, e ele pensou: se arrependo-me de haver feito o homem fosse sobre a face da terra. Aleluia. Não é assim, irmãos? É triste, irmãos. Aí Deus, assim mesmo, continua cuidando de você,
continua cuidando de mim, continua cuidando das pessoas que não querem lhe seguir, continua cuidando das pessoas que não querem obedecer a palavra, como eu continuo cuidando do meu filho, mesmo que ele desmantele, de ir para usar droga ou outra coisa qualquer, fazer coisa errada, mas é meu filho, eu continuo amando ele, eu continuo querendo salvar ele. Você também continua querendo salvar o seu filho. Glória a Deus. É difícil. E Deus, como nosso Pai, continua te amando da mesma maneira que me ama. Você desmantelou-se do que seguir a Cristo, chamado a Jesus, deu as costas para o Senhor, mas Ele continua te amando. Ele continua te dando oportunidade, continua usando as pessoas para que você possa se aproximar dele, reconhecer o seu erro e reconciliar-se com ele. E ele quer te dar mais vida e vida com abundância. Isso é a importância da pessoa que medita na Bíblia e medita na salvação. Sem Cristo nada poderá acontecer. É preciso que você dê um passo para Cristo, aceite Ele como seu Salvador. Ou então você está afastado, distanciado, reconcilie com Ele, reconheça o seu erro e chegue-se a Deus, renuncie as coisas do inimigo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, porque Ele é que é teu Pai, Ele é nosso Pai. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Que você mesmo sem ser crente, mesmo estando desviado, afastado da palavra, Deus te ama, porque você também é filho de Deus. Deus formou o homem. Deus não formou o crente, Deus formou o homem. Aleluia. Formou o homem e fosse sobre a face da terra. Aleluia. Você é filho de Deus por formação. Deus te formou. Tem 5 classes de filhos de Deus. Os primeiros filhos de Deus foram os anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Aleluia. O homem é filho de Deus por formação. Porque Deus formou o homem. É filho de Deus por formação. Israel é filho de Deus por eleição. E Jesus é filho de Deus por geração. E nós somos filhos de Deus, nós crentes, por adoção, porque Deus doou o seu filho por nós. 5 classes, todos são filhos de Deus. Mas tem uns que é filho de Deus e não é registrado no cartório de Deus. Se não é registrado, não tem a herança, não tem o direito de ser filho. É filho, mas não tem o direito de filho. Vai adiantar ser filho do homem importante e perder a herança? Aleluia. Você pode ter tudo, Deus pode lhe dar bênção. Eu acredito que você hoje tem o seu carro, tem a sua Hilux, tem a sua casa, tem seus bens, tem a sua família. Você acha que vive bem mesmo, muito bem, mas foi Deus que te deu, porque tu é filho dele. Ele cuida de ti. Agora o problema é que a herança você não vai ter, que é a salvação. Aleluia. A herança do homem aqui na terra, dos bens materiais, é a riqueza. E quando o filho bastardo está com o pai dá tudo que ele precisa. Os outros filhos podem até achar ruim, mas ele dá tudo que precisa. Agora, quando você, aleluia, o seu pai morrer, os seus irmãos não vai dar nada, você perde a herança, porque você não era registrado num cartório, você perde a herança, perdeu seus direitos, aleluia. Quando Jesus disse, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está no céu. E todo aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Essa é a razão. Na hora que você levanta a mão e aceita Cristo como seu Salvador, o seu nome vai escrito no livro da vida. Esse livro significa um cartório de Deus. E quando você morrer, quando você partir, você tem direito à sua salvação. Mas se você não confessar o nome do Senhor, você não vai ter direito à salvação. Aleluia. Você não tem direito, o seu nome não vai ser encontrado no livro da vida. Esse livro significa o cartório de Deus. Está lá em Apocalipse. O livro da vida. Se o seu nome não for encontrado no livro da vida, você não é salvo. Você não tem a herança que é a salvação. O crente, a herança do crente é a salvação. É ter a certeza de já estar com Cristo na glória para sempre. Que Deus continue nos abençoando, dando força, despertamente vocês possam compreender o que é o amor de Deus em nossas vidas. Amém.